Mais uma exclusiva aqui do canal. Você vai ouvir o técnico do CSA projetando o confronto com o Vasco pela Copa do Brasil. A base vem forte, hein? Hoje, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17. E muitos atletas sub-20 estão treinando com o técnico Fernando Diniz. Estão sendo observados para a sequência da temporada. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Faço aqui um apelo. Você sabe fazer uma vinheta bacana para eu trocar? Essa não tá legal. Ela é uma vinheta de quando eu falava sobre assuntos genéricos. Preciso de uma mais identificada com o Vasco da Gama. Se você souber fazer, manda uma mensagem no meu Instagram, pelo direct. Beleza? Sem perda de tempo, com a ajuda do assessor de imprensa do CSA, muito obrigado ao Oscar de Mello, o técnico Igor Magalhães falou sobre o confronto com o Vasco, exclusivo aqui para o canal. Professor Igor, o sorteio da Copa do Brasil nas oitavas de final, o Vasco é aniversário do CSA. Como é que o senhor projeta esse confronto, o adversário, e o fato desse jogo acontecer, ou pelo menos o primeiro dele, praticamente daqui a 2 meses, só no final de julho, professor? Primeiro feliz, né, por estar participando dessa fase da Copa do Brasil. Já sabíamos que poderia ter um confronto como esse, um confronto contra um adversário muito grande, né? Da tua história, daquilo que eles têm construído desde do seu caminhar. Nós estamos convictos daquilo que nós podemos ser dentro desse cenário. É lógico que nós vamos respeitar muito o adversário também é o favorito, né? Mas nós vamos tentar fazer sempre o nosso melhor para que a gente consiga, primeiro, com esse confronto em casa, gerar alguma possibilidade, alguma vantagem para nos dar a possibilidade de fazer o segundo jogo buscando algo que a gente possa, na frente aí, comemorar algo especial para o clube. Professor, o jogo é praticamente daqui a 2 meses, né? O CSA está trazendo alguns reforços. Projeta uma equipe ainda mais forte, ainda mais encorpada para o final de julho, começo de agosto? É o nosso intuito. Nós também sabemos que o adversário também vai estar assim, né? Com essa parada, o Diniz vai ter esse tempo apto aí para poder preparar a sua equipe da forma que ele imagina. Tem essa janela também que todas as equipes têm como ideia de fortalecer, e nós também, né? Então acredito que as 2 equipes vão chegar muito forte. Mas como eu disse antes, né? Essa Copa do Brasil, ela é uma competição muito especial e nós jogando em casa nós vamos ter que criar uma possibilidade de chegar vivo para esse último duelo em São Januário, né? Então o nosso intuito é esse, respeitamos mais uma vez dizendo muito o adversário, mas nós vamos fazer de tudo que nos cabe para conseguir tentar passar para a última fase. Bom, né, a gente ouvir, né, conhecer o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil, será o CSA, primeiro jogo lá no Rei Pelé e a segunda partida em São Januário. Há que se ter respeito pelo CSA, embora seja um time da Série C, eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, ganhando de 3-2 em Maceió e empatando em 0-0 em Porto Alegre. É bom lembrar que o Vasco já foi eliminado pelo CSA em uma Copa do Brasil, uma das maiores zebras da Copa do Brasil. CSA em São Januário venceu por 1-0 e eliminou o Vasco da competição. Hoje, o Sub-17 do Vasco, Campeonato Brasileiro, venceu mais uma. Desta vez bateu o Juventude pelo placar de 3-1. O Vasco faz uma boa campanha no Brasileirão Sub-17. São 4 jogos, por enquanto. Líder é o Fortaleza, 10 pontos. Fluminense tem 9.
O Vasco tem 8, é o terceiro colocado, e o São Paulo tem 7. Próximo jogo do Vasco, Campeonato Brasileiro, Sub-17, será no dia 11 de junho, em Minas, diante do América Mineiro. Boa sorte aí para nossa garotada. A base do Vasco é sempre muito forte, né? E precisa ser olhada com mais carinho. O Rayhan, que está na Seleção Brasileira Sub-20, no Egito, o Brasil vai realizar 3 partidas amistosas nesta data FIFA. Eu hoje li algo como o Vasco tentou a liberação do Rayhan, Fernando Diniz não gostaria que o Rayhan tivesse com a seleção, gostaria da liberação. Gente, é uma data FIFA. A CBF, ela não é obrigada a liberar qualquer jogador. Está no período da data FIFA, não tem jeito. É exatamente por isso que não tem jogos neste período. Exatamente para que o atleta possa estar disponível à seleção brasileira. A questão do Rayhan, ela é uma questão importante para o Vasco, que pensa em vender o Rayhan. Então o Rayhan na seleção brasileira é uma vitrine importante. São números importantes para que o Vasco possa apresentar, que os empresários do Rayhan possam apresentar para que o Rayhan possa ser vendido. Não é um desejo meu que ele precisa ser vendido, que eu quero que ele seja vendido. Está no orçamento do Vasco. Desde o ano passado, inclusive. A ideia do Vasco era ter vendido o Rayhan no ano passado. E o Vasco acabou não vendendo. Talvez agora ele esteja até mais valorizado do que o ano passado. Porque hoje ele é titular do Vasco, fazendo inclusive alguns gols. Então ele precisa estar na Seleção Brasileira Sub-20 para ser um atleta ainda mais valorizado. São 3 amistosos que a Seleção Brasileira fará no Egito e o Rayhan está lá com a Seleção Brasileira Sub-20. No CT Moacir Barbosa, Fernando Diniz vem trabalhando o time para o jogo do dia 12, diante do São Paulo, aproveitando para observar alguns jogadores da categoria Sub-20, jogadores que estão performando com o time do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogadores importantes. GB, Felipe Gabriel, quero falar mais sobre ele já já, goleiro, Paulinho Silva, Lincoln, Elder, Zucarello e o Ramon Rick. Esses atletas estão treinando no time de cima, com o Fernando Diniz. Por que eu abri um parêntese aqui para o Felipe Gabriel, que é um goleiraço sub-20 e que precisa já ter mais experiência no time de cima. Como eu não vejo muito futuro para o Léo Jardim no Vasco, é uma possibilidade já começar aos poucos a colocar o promissor goleiro Felipe Gabriel, que em breve poderá ser titular no time do Vasco. E outra coisa, Léo Jardim, se o Vasco tem 1 milhão por mês para pagar ao Léo Jardim, eu prefiro liberar o Léo Jardim, coloque lá um outro goleiro, pegue 1 milhão e contrate 2 jogadores de linha, pagando 500 mil para cada um. Acho que o Vasco faz melhor. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.